vocês quiserem essa gravação, depois eu vou colocar no YouTube, vocês falam, eu coloco o link lá para vocês, tá? Lembrando que tudo que eu passar para vocês, o link dessa reunião, essa apresentação que eu vou fazer, o vídeo, tudo eu vou jogar no Conexão Escola, lá no aplicativo, vai estar lá no mural, e também, se precisar, vocês podem falar, eu mando no WhatsApp, no pessoal, tá? É só me falar, certo? Então, pessoal, primeiro de tudo, coloca o nome completo de vocês no chat, tá? Escreve o nome inteiro. Por quê? Porque aí eu vou ter uma chamada, né? Eu vou saber quem participou da aula, quem estava aqui, certinho, tá? Então, por favor, coloque o nome inteiro. E aí eu vou apresentar para vocês e vou explicar a matéria. Lembrando, precisou, tá com uma dúvida, quer saber alguma coisa, pode ligar o microfone e perguntar, porque enquanto eu estiver apresentando, eu não vejo o chat, tá? Então, professor, estou com uma dúvida. Ah, eu estou com uma dúvida, preciso perguntar para o professor. Liga o microfone, professor, estou com uma dúvida. Aí eu escuto e te respondo, tá? Tudo bem para vocês? Vamos começar. E apareceu para vocês aí? Tá aparecendo, pessoal, a Sim, tela? Ah. sim, Então, pessoal, divisões regionais. Então, nós vamos ver, nós vamos falar geral como foi regionalizado, dividido o território brasileiro, tá? Então, é, o nosso território, vocês já devem ter ouvido falar, ele é muito extenso, né? O Brasil é muitas vezes chamado de um país com extensão continental, né? Porque ele é justamente, ele é o quinto maior país do mundo, e ele é o maior país da América do Sul, da América Latina até, né? Na América ele só perde para os Estados Unidos e para o Canadá, e no mundo ele perde também, além desses dois, ele está atrás da Rússia e da China. China, acho que é China, tá? Então, ele é o quinto maior país do mundo. Então, é importante regionalizar. Mas o que é regionalizar? Regionalizar é dividir ou classificar o espaço geográfico. Lembra lá do ano passado, o espaço geográfico é o todo, né? Tudo aquilo que está à nossa volta. Então, nós dividir ou classificar o espaço geográfico, ou seja, o todo, a partir de critérios. O que é um critério, professor? É algo que você determina, tá? Algo que você decide usar como base, tá? Então, olha lá, eu posso classificar qualquer porção do espaço em várias áreas, né, áreas menores, conforme uma característica, né, um critério, uma característica. Então, eu posso regionalizar o Brasil de acordo com as maiores torcidas de futebol. Posso. Eu posso regionalizar o Brasil de acordo com o principal tipo de música que se escuta em cada parte do país? Posso, tá? Então, regionalizar é dividir de acordo com o critério, uma característica da sua escolha, tá? Na geografia, a região refere-se a uma porção superficial, uma porção da superfície da Terra, designada a partir de uma característica. Então, a partir do momento que eu regionalizei, eu criei uma região, uma ou mais regiões, né? Cada uma com uma característica que lhe é marcante, ou que é escolhida para aquele que concebe a região. Então, se eu escolhi lá regionalizar de acordo com as torcidas de futebol. Então, uma região vai ter mais torcedor do Corinthians, uma mais torcedor do Flamengo, outra mais torcedor do Atlético, e por aí vai. Então, cada uma tem uma característica específica, que é a maior torcida naquela região, certo? Então, ó, assim, existem regiões naturais, regiões econômicas, regiões políticas, entre muitos outros tipos, né? Região natural, dividir um país de acordo com os tipos de clima, é região natural, tá? De acordo com o salário que as pessoas recebem em média. Então, nós temos uma região econômica, né? De acordo com o partido que votou nas eleições, para qual candidato votou, regiões políticas, tá? Então, tem várias questões várias características que podem ser utilizadas para dividir as regiões, tá?
Então, pessoal, só colocar aqui, pessoal, para eu não perder a hora. Eu esqueci de marcar, colocar que eu estou colocando com exemplo para não perder a hora. Ah, então, como que foi regionalizado o território brasileiro? O território brasileiro ele é regionalizado, ou seja, dividido de duas formas. Primeiro, nós temos a regionalização em macro-regiões, tá? O que significa macro-regiões? Macro quer dizer grande, né? Quando a gente fala, por exemplo, microscópio, é aquele aparelho que para ver coisa pequenininha, não é? Então, macro é grande. Então, macro-regiões, grandes regiões, né? Então, lá, ele foi criado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que é o órgão do governo que faz toda a organização da população, do território, ele que faz todos os estudos que estejam relacionados ao nosso país. Então, com base nas localização das unidades da federação. O que é a unidade da federação, professor? Os estados, tá? Minas Gerais, por exemplo, né? Quando vocês vão preencher lá o carnezinho, aqueles cupons que eles dão no final do ano da SIG lá quando faz compra, tem lá cidade, o F. O F é a unidade da federação, é o estado. MG, né, Minas Gerais. SP, São Paulo, e por aí vai. Então, ele considerou as unidades da federação, a localização delas e as semelhanças. Olha lá, semelhança, lembra lá da definição da regionalização? Características semelhantes? Então, semelhanças nos aspectos econômicos, então, o que é produzido, então, tal região tem mais produção agrícola, hoje essa aqui tem mais indústria, não sei o que lá, não sei o que lá. Sociais, né? Por exemplo, religião mais predominante, a cultura, o tipo de festa que é celebrado. Então, por exemplo, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, é muito comum a folia de reis, então é algo típico, né, da nossa região. Lá no Nordeste, nós já temos outras características, Norte tem outros e por aí vai. Ela está em vigor desde os anos 70, então também já faz bastante tempo. Essa divisão é utilizada como referência por governos, órgãos de pesquisa e ensino, né, que nem a nossa escola, a gente considera essa divisão, a imprensa, entre outros. Então, ela é a divisão oficial do nosso país, tá? Sempre que você falar a divisão regional do Brasil, a oficial é essa, olha lá. Nosso país dividido nas suas 5 regiões. Tem que prestar bastante atenção, porque não pode esquecer o nome delas. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, tá? Não tem Sudoeste, não tem Noroeste, são essas aqui: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. É a divisão oficial do nosso país. Por que foi feito dessa forma? Por causa das características de cada região, né? A gente vê que os estados do norte têm uma cultura muito próxima entre eles, né? O costume de comer o açaí, né? Que hoje já depois, mas eles têm a forma própria, os tipos de música, né? As festas que eles fazem, muita presença da cultura indígena. Já no Nordeste tem muita presença da africana, principalmente na Bahia. Nós temos toda aquela cultura nordestina com as músicas, com as festas, né? As festas juninas e tudo mais, né? O Sudeste muito industrializado, né, na ponto de vista econômico, a indústria, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, muita presença forte da cultura italiana e portuguesa. No Sul, muita cultura alemã, né, muita presença da cultura alemã, europeia, né. Então, tem muitas características próprias de cada região. Quer dizer que é tudo? Não, tá? Por exemplo, o norte de Minas, ele está muito mais próximo do Nordeste, se a gente for ver algumas características, tá? A gente vai ver que outras regiões, por exemplo, o sul de São Paulo está muito mais próximo da região sul do país é, no resto do Sudeste, na questão social, tá? E é por causa disso que nós vamos ter outros tipos de regionalização que nós vamos ver depois, tá? Então vamos falar um pouquinho de cada região do Brasil. Cada uma delas tem suas características. Nós vamos passar um pouquinho rápido e não precisa preocupar em guardar, eu tenho que guardar o tamanho da região, a população. Não, gente, não vou chegar lá na prova e perguntar para vocês.
e coloque exatamente a área da região norte. Capaz, você vai lembrar que é 3 bilhões, 853 milhões, 676 mil, 948 quilômetros quadrados. Vocês não vão lembrar isso. Então, não, é que é mais por título de curiosidade. Ela é a maior região do nosso país, a mais grande, tá? Várias áreas do país, nosso país, dá para você colocar países inteiros dentro do Brasil, tá? São 7 estados, como a gente viu, 18 milhões de habitantes, tá? E uma densidade demográfica baixa. Por quê? Boa parte aqui do norte está ocupada pela floresta amazônica. Então, tem muito pouca pessoa vivendo nessa região, tá? Tirando as capitais como Manaus e outras, Belém do Pará e tal, é muito pouca pessoa vivendo nessa região por causa da falta de estradas, de infraestrutura, no meio da floresta, tá? Então, principalmente povos indígenas, ribeirinhos que vivem nessa região, tá? Clima equatorial, depois a gente vai falar sobre isso quando a gente falar sobre os climas, mas é um clima quente, de perto do Equador, por isso equatorial. E clima tropical, tá? Temos a bacia do Rio Amazonas e a floresta amazônica, bem conhecidas, e lá é bem a indústria do extrativismo, né? Principalmente que nem a gente fala muito do açaí, né? Vem todo lá da região amazônica, da região norte. Região nordeste, terceira maior, tá? Só que ela é hoje, até hoje, a mais pobre, tá? Porque foi a que foi mais aproveitada durante toda a história do Brasil e por muito tempo ficou dependendo muito de agricultura, que dá pouco dinheiro. Então hoje está começando a desenvolver indústria essa região está começando a ter um crescimento maior do dinheiro, tá? Inclusive, perdeu muita população, porque muita gente saía da região Nordeste e vinha para o Sudeste em busca de melhor condição de vida, tá? Até hoje é a região que mais sofre, e sofre também por causa do clima, porque nessa região nós temos o clima semiárido, né? Com a presença da caatinga, que é aquela região com muita pouca chuva, tá? Então, por isso que a gente sempre, quando fala Nordeste, a gente sempre pensa no retirante, a pessoa saindo, fugindo da seca, tá? Hoje está ganhando também muita força o turismo nas praias, né? Como Jericoacoara e outras praias lá do Nordeste são muito famosas, tá? Muita gente vai para lá para passar as férias. Centro-Oeste, a segunda maior região do país, é onde está a maior produção agrícola do nosso país, e agropecuária, onde está muita fazenda, produção de soja, criação de gado, tá? Lá nós temos o Pantanal, que ano passado pegou fogo, né? Foi destruído boa parte do Pantanal, tá? Também tem uma densidade demográfica baixa, que é muito pouca cidade e muita fazenda, aquelas grandes fazendas a perder de vista, tá? A região sudeste, onde a gente mora, que é a região mais industrializada do país, ela é bem pequena, é a segunda menor do Brasil, mas tem a maior população. Olha lá, 85 milhões de brasileiros, tá? Hoje, o Brasil é 200 mil habitantes. Então, desses 200 mil, 85 estão no Brasil, no Sudeste. Isso dá 44%. Quase metade da população brasileira está na região Sudeste, principalmente na cidade de São Paulo, tá? É, e a maior densidade demográfica. O que é a densidade demográfica, professor? A quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Então, a cada quilômetro no Sudeste, você vai ter 92 pessoas em 1 quilômetro de distância. É muita gente, tá? Muita gente perto. É como se você pensasse a sua casa. Você pega o seu quarto, coloca toda a sua família dentro num quarto. Vai estar todo mundo apertadinho, porque fica muita gente num lugar só. Agora, você coloca todos na casa inteira, vai ter ainda bastante gente, mas como está todos espalhados, não está cheio cada cômodo, né? E o clima tropical, né? Os diferentes tipos de clima tropical, tropical atlântico, tropical de altitude e subtropical, tá? Aqui em Minas, por exemplo, nós chegamos a ver isso ano passado, é o tropical de altitude, tá? Mas a gente não vai entrar em detalhes aqui ainda não, tá? E aqui é muito marcado por Planalto, serras, né? Serra da Mantiqueira, áreas elevadas, morros e tudo mais, tá? E por fim, a região sul, que é a menor do nosso país, mas é uma das mais populosas, né? Tem muito descendentes de europeus, é onde tem um clima mais frio, porque está na região abaixo dos trópicos, então lá costuma até nevar, né, no inverno, e tem uma indústria bem forte também, só perde para o sudeste, e tem muito forte também a agricultura, tá?
E aí nós temos a segunda divisão regional do Brasil, né? Além dessa divisão oficial do IBGE em 5 macro-regiões, nós vamos ter a divisão, a regionalização criada por esse geógrafo aqui, ó, o Pedro Pinchas Geiger, tá? Que ele dividiu o Brasil em complexos regionais ou regiões geoeconômicas. Pode usar qualquer um desses dois nomes. Então, ele dividiu o Brasil em 3 regiões, ao invés de 5, ele dividiu em 3: a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul, tá? Então, lá, elas não seguem o limite das fronteiras. Então, a gente vai ver um mapinha, vocês vão ver que essa divisão dele, ela não respeita a divisão normal que a gente tem dos estados lá, tá? Então, visto que seus critérios são os aspectos sociais e econômicos. Então, ele está considerando a proximidade social, então, o que as pessoas fazem, como elas vivem, e a econômica, o que elas fazem para ganhar dinheiro, tá? Olha lá, olha para vocês verem. Nós temos aqui a linha vermelha, ela divide. Olha, nós temos 3 regiões: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. E se vocês repararem, essas linhas que fazem a divisão, a linha vermelha, ela corta estados. Olha o Mato Grosso do Sul, a parte sul do Mato Grosso do Sul foi cortada. Por quê? Ele considerou que essa parte do Mato Grosso do Sul está mais próxima tem mais proximidade com relação social e econômica com os países do Centro-Sul do que com a Amazônia. As cidades, a população aqui tem cultura, tem é, características mais próximas do Centro-Sul. Olha lá o que eu falei para vocês, o norte de Minas. Ele está dentro do Nordeste, não do Centro-Sul. E se vocês forem ver, quem um dia tiver a oportunidade de conhecer alguém de lá, ou for lá no norte de Minas, até no retrasado a gente tinha uma aluna que tinha vindo de lá. Vocês vão reparar que eles têm uma cultura, o modo de falar, o modo até o jeito de corporal é muito mais próximo deles, é muito diferente do nosso, tá? Porque eles têm características próprias deles. Olha lá, Maranhão foi cortado no meio, tá? Então ele considerou esses aspectos, ó. Ele considera os aspectos socioeconômicos, tá? Essa divisão é oficial? Tecnicamente não, oficial é do IBGE, mas ela é muito utilizada, tá? Também. Então vocês podem ver qualquer uma das duas, tá? Então macro-regiões ou regiões geoeconômicas, tá? Então quais são as 3 regiões que ele divide? Eu vou falar rapidinho porque já falta só 7 minutos. Então primeiro a Amazônia, né? Que tem todos esses estados: Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins e parte do Maranhão e Mato Grosso, tá? Então, assim como a região norte é a maior do país, com a menor densidade, é uma região com má distribuição de renda, mas que é definido principalmente pela agropecuária, o extrativismo, a mineração e a indústria, lá em Manaus, tá? A Centro-Sul pega todo o sul, todo o sudeste e parte do Mato Grosso do Sul, lá do centro-oeste, tá? É a segunda maior e a mais urbanizada e populosa, porque nós temos ali o sudeste e o sul do país, né? Nós temos como problemas a má distribuição de renda, desemprego e as favelas, tá? E a região Nordeste, que é assim como no questão do Nordeste normal, é a mais pobre, que vai pegar todo o Nordeste, um pedacinho ali do Maranhão e o norte de Minas, tá? É a menor e tem a menor população também, tá? Dividido em 4 sub-regiões, que depois a gente vai falar sobre elas, que é o meio norte, o sertão, o agreste e a zona da mata. Quando a gente for falar do Nordeste, a gente fala disso mais para frente, tá? Então, cada uma dessas sub-regiões tem características próprias, tá? E a região mais pobre, que as pessoas têm mais analfabetismo, sofrem com violência e tudo mais, tá? Então, para essa semana era isso, tá, pessoal? Para essa semana não, para hoje, tá? Era isso, falar sobre essas regiões do Brasil. Depois nós vamos falar mais sobre a questão política, tá? Nossa próxima aula provavelmente vai ser sobre isso, tá? E aí, pessoal, a atividade eu vou mandar na quinta-feira, que é o nosso último dia de aula, certo? Aí eu vou fazer uma compilado com atividades para as aulas das 3 semanas, tá? Lá pelo Google Formulário, mando no grupo, vocês fazem, tá?
Alguma dúvida, pessoal? Algo que vocês queiram perguntar? Pode falar. Alô? Tá todo mundo. Acho que não tem ninguém assistindo minha aula, né? Eu tô. Responde. Então, pessoal, alguma coisa? Não. Vocês queiram perguntar? Não? Não. Tranquilo. Então, falta 4 minutinhos, pessoal. Eu ainda não vou fechar. Vou deixar para fechar 4 minutos. Conexão escola, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Uma dúvida? Avaliação diagnóstica. Vocês já chegaram a ver alguma coisa? Eu já fiz as avaliações. Muito bem. Perguntando porque tem gente que não está conseguindo, ou que não está abrindo, ou que não está conseguindo mesmo. Mas qualquer coisa, viu, pessoal? Fica à disposição. Eu não lembro quem que é o coordenador da turma de vocês, mas tem coordenador, tá? Depois vai falar, eu não lembro quem que era do sétimo. Deixa eu ver aqui. Já tem avaliação, Elias, para fazer desse ano? A avaliação normal, se fala? É, prova. Uhum, vai ter, tá? Vai ter essa prova que vão fazer agora do diagnóstico, essa é do Estado. Vocês fazendo lá, vai para eles que corrigem, é por conta deles. É, e mas vai ter, e acho que vai ter mais duas além dessa do Estado, tá? Mas aí depois a gente explica direitinho como é que vai funcionar. Do Mas vai estado é ter, 2. além dessa, agora tem mais duas. E, mas não precisa se preocupar ainda não. Quando for, a gente avisa. É trimestral, tá? A cada 3 meses vai ter. E, e no bimestre, como vai ser normal, como era antes, bimestre direitinho, nós vamos ter uma prova bimestral, tá? Uma ou duas, aí depois eu vou ver. Ainda não defini como vai ser. Mas vai ter uma prova bimestral, mas vai ser pelo formulário também, tá? Que dá para eu criar, normalmente eu criar as atividades que vocês fazem é aquele formulário normal, né? Dá para a gente criar também com nota, tá? Então eu defino lá, essa questão vai valer 1 ponto. Aí e dá até para vocês já verem se vocês errou ou acertou. Ainda vou ver se eu vou colocar para vocês verem, mas aí ele já corrige automático, se for de múltipla escolha, né? Se for escrito, aí eu tenho que corrigir, mas aí depois eu passo para vocês. Mas é que nem era antes, tá, gente? É uma prova, a gente já definiu, vai ser aquilo lá, é 25 pontos, 10 pontos de prova, 10 pontos de trabalho e de atividades, né? E 5 de participação, tá? Aí a participação nem vocês estão aqui agora assistindo minha aula, ou quem está fazendo que não pode entrar, fazer impresso, né? E nós vamos ter sábado letivo, tá, gente? Já pode ir preparando que nós vamos ter alguns sábados que nós vamos ter que fazer alguma coisa, mas aí a escola depois a gente define o que que vai ser, provavelmente deve ser alguma coisa que envolve todo mundo, e isso entra também na participação, tá? E as atividades, quando for valer nota, eu aviso que nem essas atividades vocês já sabem, lá no começo do ano, quem tinha aula comigo, acho que todos vocês tinham, eu já tinha explicado, né, que qualquer atividade já está valendo nota, entra para nota, né? Então, eu passo a atividade, faz bonitinho lá, entrega. Ah, mas se eu errei, não tem problema, o importante é fazer. Corrigir, depois a gente corrige, tá? É isso, pessoal. Para hoje, tá? Eu vou parar a gravação aqui. Depois, se vocês quiserem precisar para estudar,